Estamos analisando alguns textos dentro da caminhada de Yeshua, do Mashiach, do seu ensinamento, da restauração que ele vinha trazendo ao povo que foi chamado por ele para ser um povo sacerdotal, que revelasse o próprio Eterno às nações. E a forma de se revelar o Eterno às nações é através da sua palavra, do teu ensino, da tua instrução. A instrução do Senhor é a luz. Diz que ela é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. E é essa luz que precisa refletir através da minha vida, e uma vez refletindo através da minha vida, as pessoas vão poder conhecer quem é o Senhor. Eu sei que isso é muito forte, é uma responsabilidade muito grande, e às vezes a gente não se sente digno. Como posso eu revelar através da minha vida, dos meus atos, das minhas palavras, das minhas atitudes, quem o Eterno é? Mas isso vai se dar à medida que eu for caminhando e vivendo segundo a palavra do Senhor. Esse é um padrão que nós temos buscado, mesmo com as nossas fragilidades, fraquezas, erros, mas que possamos estar buscando viver essa realidade que nós fomos chamados para viver. Andar segundo a palavra e assim revelar quem o Senhor é. E interessante que nós vimos quando Yeshua veio, quando o Mashiach veio a esse mundo, quando o Verbo se fez carne, a própria revelação de quem é o Eterno se fez carne e, ao se fazer carne, revelou através da vida dele quem é o Pai. Nós vimos que ele veio para primeiro restaurar esse povo que foi chamado para cumprir esse propósito e que estavam desviados do caminho em muitos aspectos. E ali nós vimos Yeshua iniciando a sua obra, falamos aqui acerca da imersão, do verdadeiro significado, para que a gente possa ir reajustando conceitos que foram trazidos errados para a nossa vida, com uma visão diferente daquilo que é a visão, que é a simbologia original, e vimos isso aqui na caminhada de Yeshua. Vimos aqui verdadeiramente quem são os fariseus, os saduceus, os essênios, tirando aquele sentido pejorativo, certo? Da palavra, aquele sentido negativo de um fariseu, inclusive vendo que há uma grande possibilidade da família de Yeshua, Yosef, Miriam, e o próprio Yeshua ter seguido o caminho, a escola dos fariseus. Há quem até diga que teria sido a escola de Hillel e por aí vai. Mas você vê essa realidade porque a maioria do povo comum, a gente viu aqui, era fariseu. Era fariseu. Israel e o povo de Israel é diferente do que a gente vê hoje, que a gente anda na rua e tem um monte de gente que diz que não crê em nada, tem um monte de gente que diz que crê num santo, outro monte de gente diz que crê num espírito de um morto desencarnado, tem gente que diz que acredita em Deus, mas de uma forma de... A gente vê uma mistura muito grande, mas quando a gente olha para aquela época, no povo de Israel, era um único Deus, embora tivessem um paganismo ao redor, a fé deles, e até hoje, quando você vai a Israel, você sente esse clima, a vida deles entrelaçada com a fé deles a todo instante. E nós vimos isso também na vida de Yeshua e de sua família. Ele cresceu nesse meio, ele cumpria, ele ia na sinagoga, frequentava a sinagoga, e era alguém que era reconhecido dentro da sinagoga. Nós vimos isso aqui, a ponto dele ser chamado para fazer a leitura, a ponto de homens pararem ali para ficar ouvindo o que ele iria falar, e até ficando assim meio que impactado, da onde ele está tirando tanto conhecimento, como pode? Não é esse o filho de Yosef? E a gente vê Yeshua nessa realidade, vivendo essa realidade daquela época. E muitas pessoas
seguindo ele, então, você começa a ver pessoas seguindo e querendo ouvir, e chamando ele até mesmo de mestre. Aquele que ensina é chamado de mestre, mestre. E iam até ele para esclarecer dúvidas. Até mesmo um dos principais da sinagoga, na Kidmon Ben Gurion, chega até ele para querer buscar compreender mais, aprender mais. Então é belo demais ver a caminhada de Yeshua, não estabelecendo uma nova igreja, uma nova religião, uma nova fé de forma alguma, mas alguém que vive aquilo que o Eterno tinha revelado ao povo sacerdotal. E que, embora tivessem algumas deformações, ele estava ali agora com uma missão: corrigir isso, revelar como se deve verdadeiramente guardar a instrução do Pai. E ele começa então essa caminhada, essa missão para a qual ele foi enviado. E é nesse ponto que nós estamos. E eu quero tentar chegar hoje até aquele momento do sacrifício, ali em torno de 28 dessa década, dessa época. Diz que uma multidão seguia Yeshua, aonde ele ia as pessoas iam atrás dele, porque o que ele falava tinha sentido. E ele até então entrava nas sinagogas, ia para o templo. Não é aquela loucura que vocês pensam que todo mundo detestava, parece que passam isso para a gente. Ninguém gostava de Yeshua, os religiosos, ninguém queria saber de Yeshua. Até então ele caminhava como um judeu, e quando falava alguma coisa que chocava, eles se movimentavam ali, não, absurdo. Isso é natural no meio do povo judeu. Essa coisa de debater e de argumentar e de ficar ali buscando, a gente abre o Rumash e vê dentro do próprio Rumash 2, 3, 4 sábios falando coisas diferentes, um falando, não, o Rashi está errado. E isso é bom, isso traz crescimento, isso nos move a buscar a verdade. Esse é o grande segredo, se move a buscar, a querer, a desejar, descobrir aquilo que o Eterno tem, tamanho reconhecimento da importância que eles dão à palavra de Deus. Mas eu queria começar hoje lendo uma declaração de um dos que diz o seguinte: um dos meus professores na Universidade Hebraica em Jerusalém, David Flusser, todo mundo conhece? Tem um livro bom. Judeu ortodoxo, escreveu um livro importante sobre as origens judaicas do cristianismo. Na introdução do livro, ele diz, judeu ortodoxo, olha o que ele diz na introdução do livro: Yeshua trouxe o verdadeiro sentido da Torá. Judeu ortodoxo diz, na introdução do livro, Yeshua trouxe o verdadeiro sentido da Torá. E diz ainda, um dos grandes rabinos de Israel afirma que estudou na Universidade Hebraica e aprendeu com o professor David Flusser. E esse rabino estudou grego para que pudesse ler a Brit Hadashah, o Novo Testamento. Ele queria estudar o Novo Testamento, e aí ele estudou o grego para poder catucar. Porque diz aqui que ele ficou fascinado com a história desse homem chamado Yeshua. E aí diz que ao ler o Novo Testamento, ele chegou a uma conclusão. Qual foi a conclusão desse rabino? Yeshua é o último rabino, o verdadeiro rabino, o verdadeiro professor da Torá. David Flusser
disse mais de uma vez nas suas aulas: nós, judeus ortodoxos, vamos defender Yeshua dos teólogos cristãos. Esse homem foi um profeta, gente. Ele está dizendo: nós, judeus ortodoxos, vamos defender Yeshua dos teólogos cristãos. O que ele está dizendo é o seguinte: ele ao estudar o Jesus histórico, vou falar assim, o Jesus histórico, ele viu e descobriu algo que não é a realidade, que depois o cristianismo, que surgiu muito depois, essa mentira que o cristianismo surgiu aqui, com os primeiros discípulos apóstolos, ou com Pedro, que Pedro foi o primeiro papa. Essa loucura que dizem aí, ele descobre ao estudar o Jesus histórico, ele descobre que ele não é isso que estão pintando aí fora, mas que ele é um judeu, praticante do judaísmo, praticante de tradições, e que guarda a Torá, a ponto de ser reconhecido como alguém que revelou o verdadeiro sentido da Torá. E aí entende como isso está relacionado dentro da literatura judaica, que eu já disse para vocês, que ela diz que o Mashiach traria uma nova Torá, e aí eles dizem, falamos nova, não porque é outra, mas que ele vai trazer o verdadeiro significado, sentido, como se vive, como se deve viver a Torá e a instrução do Eterno. Gente, é belo demais ver isso. E aí essa semana, Rosh Palácio comentou ontem, esse cara foi um profeta, quando ele falou isso. Porque quando a gente começa a restaurar, a tirar essa veste romana, e quando Yeshua começa a se mostrar um judeu, a identidade dele começa a retornar, isso começa a operar algo tremendo no judeu, porque ele começa a ver agora um Yeshua que até então não via, porque estava deformado. E ele começa a contemplar e chega a um ponto essa semana que um rabino muito conhecido enviaram uma mensagem capciosa, maldosa para ele. E a mensagem dizia, me ajuda aí a lembrar, dizia que a lei era uma maldição, que tinha passado e que a lei era maldição, mas que Jesus veio e acabou com isso, porque a lei era uma maldição. Ele citava isso. E aí esse rabino, judeu, posso chamar de ortodoxo? Ortodoxo. Ele vira e fala, vai para a Torá, como todo bom estudante, sabe que a Torá é a base de tudo. Ele vai para a Torá e mostra que não é nada daquilo que está sendo dito. Mas aí ele vira e fala assim, para o teólogo cristão, olha só. Mas, meu amigo, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler a Brit Hadashah, o seu livro, ele fala assim, seu livro, as palavras do seu mestre. E o que o seu mestre diz? E aí ele pega Mateus 5. Mateus capítulo 5, abre aí. Eu não vou demorar hoje não. Mateus capítulo 5, versículo 17. Gente, um judeu ortodoxo pega Mateus capítulo 5, versículo 17 e diz que o que está escrito aqui é uma verdade, porque é uma verdade. Palavras de um Yeshua que foi deformado. Essa é a verdadeira verdade, essa era a verdadeira conduta de Yeshua. Não alguém que descumpria a lei porque a lei havia passado, não, mas alguém que diz assim, não pensem que vim abolir a Torá ou os profetas. Não vim abolir,
Se você está dizendo que ele veio dar fim à Torá, meu amigo, então ele está mentindo aqui ou você não entendeu nada. Porque ele está falando, a minha missão não é essa. Eu não vim aqui para desfazer a Torá, o que foi dito pelos profetas. E continua o texto. Não vim abolir, mas completar. E o completar aqui, o sentido é exatamente esse. Trazer a ela plenitude de entendimento, plenitude de compreensão, o verdadeiro sentido, como se vive, como se pratica, como fazer com que essa instrução, essa Torá, seja uma realidade na minha vida diária, nas minhas ações. E diz ainda, sim, é verdade. Digo a vocês, até que os céus e a terra passem. O céu passou? A terra já passou? Não. Até que os céus e a terra passem, nem mesmo um iudo. Que aí o cara fala, não, mas isso aqui, ele mudou, nem mesmo um iudo. Está escrito aqui. Ou um traço da Torá passará. Não. Até que todas as coisas... Não, até que todas as coisas que precisam acontecer tenham ocorrido. Portanto, quem desobedecer a menor dessas mitzvot, menor, parashá e kev, menor dessas mitzvot, dessas instruções, e ensinar a outras pessoas e agirem da mesma forma, será chamado menor no reino do céu. Mas quem obedecer a elas e ensinar dessa forma, será chamado maior no reino do céu. Mas quem obedecer a elas e ensinar dessa forma, será chamado maior no reino do céu. Pois eu lhes digo, a menos que a sua justiça seja muito maior que a dos mestres da Torá e dos fariseus, vocês não entrarão no reino do céu. E aquela pessoa está fazendo exatamente o que ele diz aqui. Se você ensinar que uma dessas coisas passou, João capítulo 14, versículo 15 vai dizer, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Nós vimos na parashá dessa semana, parashá Ekev, que fala das pequenas coisas, do calcanhar, falamos das pequenas coisas, das pequenas instruções, dos pequenos ensinamentos que estão contidos na Torá. E nós vimos que cada uma dessas instruções caminham unido ao amor, à expressão do amor. E aqui diz, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E ainda aqui em Mateus, no capítulo 7, versículo 21 a 24, vai dizer, nem qualquer que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi, quem é que vai falar? Isso aqui quem é que vai falar? Isso aqui está falando de qual tempo? No final dos tempos, né? Diz que algumas pessoas vão chegar, mas Senhor, eu fiz isso em seu nome. Eu fui um ministro dedicado, alguém que pregou a sua palavra, que expulsou demônios, orou pelos enfermos e eles foram curados, maravilhas foram feitas através de mim. E aí diz que Yeshua naquele tempo vai virar para eles e vai dizer, nunca vos conheci.
Quem é você? Nunca te conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao varão prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então quer dizer que lá no final, Yeshua vai falar assim, ó, vai para longe, você que caminhou sem a lei. Iniquidade é anomia, sem lei. Aquele que andou sem lei, que caminhou sem lei, olha que a Parashá Ekev diz isso, que esse caminhar é um caminhar segundo a instrução do Eterno, obedecendo a instrução do Eterno. Shabat. E não coma alimento impuro. Não matarás. Não adulterarás. Quem caminha assim, está caminhando com a lei. E quem não caminha segundo a instrução, iniquidade, anomia, sem lei, apartai-vos de mim. Se você virar para mim hoje e falar que a lei acabou e você não tem lei, lamento dizer, quer dizer, vou dizer, não lamento não, vou dizer, você está em iniquidade, você está sem lei. E sabe o que Yeshua vai falar para aqueles que estão sem lei? Apartai-vos de mim, não vos conheço. É isso que o texto da Brit Hadashah está falando em Mateus. E aí Yeshua, ainda em Mateus capítulo 7, no versículo 12, ele vai dizer assim, portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, tudo aquilo que você quer que os homens façam a você, fazei-lhes também vós assim, porque esta é a lei e os profetas. E Yeshua está falando, ó, faça o que está na lei, faça aquilo que os profetas falaram. Ele está dizendo. Ele disse, faça aquilo que os fariseus, aqueles que estão assentados na cadeira de Moshe, representação da lei, falam. Só não faz o que eles fazem, porque eles falam e não cumprem a palavra, não vivem a palavra. E todo mundo cita esse verso aqui, né? E o interessante é que a base desse texto, deixa eu ver se eu acho aqui, eu já me perdi. A base desse texto, na verdade, é uma base judaica. Sabia disso? E isso que Yeshua falou é uma base judaica. A história do Talmud diz o seguinte: um gentio veio até o rabino Shammai e diz, eu quero me converter ao judaísmo, mas antes eu quero que o senhor, rabino, me cite a Torá e os profetas em uma só perna. Mandou ele citar a Torá e os profetas em uma só perna. Ou seja, me deu o resumo, a forma mais condensada da Torá e dos profetas. Esse ensino, ele foi dado antes do ministério de Yeshua, antes dele fazer essa declaração que eu li aqui. E aí o rabino Shammai, ele usava uma bengala, diz a tradição que ele usava uma bengala, e aí ele pegou a bengala lá e começou a bater naquele gentio e mandou embora. Shammai era mais durão. Aí o gentio fugiu e foi conversar com o rabino Hillel, pedindo-lhe a mesma coisa. E o rabino Hillel lhe respondeu, olha o que Hillel falou. Aí você vê como que se aproxima do ensino de Yeshua. Ame o Senhor teu Deus. Quer que eu resuma em 2 só? Eu vou resumir. Ame o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração e com toda a tua força. E ame o próximo como a ti mesmo. Esta é a lei e os profetas. Por isso, pegue a Torá e vai estudar mais. Mandou falar toda a Torá e os profetas em uma só perna. Vamos lá, vou falar.
Ame o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, e o teu próximo, como a ti mesmo. As duas bases de toda a Torá. E diz, se você fizer isso, você está cumprindo a Torá e os profetas, porque não existe uma instrução de Deus que não esteja vinculada, que tenha como fonte o amor ao próximo ou o amor a Deus. Diz uma, pode dizer qualquer uma, pode falar qualquer uma. Ou vai estar inserido ali o amor ao próximo, ou vai estar inserido ali o amor a Deus. E é isso que querem rasgar e dizer que Yeshua não cumpriu. Yeshua, como judeu, cumpriu toda a Torá e da forma mais perfeita que já foi visto e contemplado na história. Até porque o próprio amor a Deus e ao próximo, nunca em toda a história da humanidade foi vivido e cumprido como Yeshua viveu. E se amar a Deus e ao próximo é cumprir toda a Torá e os profetas, ninguém cumpriu toda a Torá e os profetas como Yeshua, porque ninguém amou a Deus como ele e ninguém amou o próximo como ele, a ponto de entregar a própria vida por amor ao Pai e por amor ao próximo. Esse é o verdadeiro Yeshua, que está tendo a sua idade restaurada também à medida que nós vamos vivendo essa caminhada. Ele vai se descortinando diante de nós e diante dos judeus. E eles começam a ver que aquele Yeshua que eles rejeitavam, porque era um Yeshua totalmente estranho à fé, não é o verdadeiro Yeshua. E assim, eles estão abrindo os seus olhos e vendo que ele era um grande cumpridor da Torá. E muitos estão contemplando isso. E é isso que a gente tem visto. E Yeshua, em seu tempo, em sua obra, ele caminhou, ensinou essa Torá genuína, através dos seus próprios atos, e essa foi a novidade. Quando ele diz, novo mandamento vos dou, já estou chegando lá no final do sacrifício dele. Quando ele diz, novo mandamento vos dou, ame a Deus, ame ao próximo, você olha e fala, o que tem de novo? Não tem nada novo. O novo vem depois. Quando ele diz, assim como eu amei. Então que essa é a novidade. Como eu vivo esse amor a Deus e esse amor ao próximo? Da mesma forma que Yeshua amou ao Pai e amou ao próximo. E nessa caminhada de ensinamento, muitos judeus reconheceram que ele era o Mashiach. Naquela época, muitos começaram até a se levantar, e aí sim, se levantar porque foi tirado deles a capacidade de ver naquele homem o Messias. Então, para eles, ele era um falso profeta, um falso Messias, alguém que estava enganando, e aí se levantavam contra ele, fora todas as outras deformações de caráter que havia naquela época. A gente não nega isso. Foi dito aqui que o templo estava profanado, que a posição ali de liderança já era comprada. Temos visto isso aqui, nós não estamos passando a mão em cima de ninguém, seja do lado que for, seja do lado do que é o chamado cristianismo hoje, seja do lado do que é chamado judaísmo. Mas alguns que não foi tirada a capacidade de ver, seguiram Yeshua, e esses são os chamados remanescentes. E a partir desse remanescente judeu, a revelação do Pai, a revelação de Deus e da obra do teu filho, da missão do teu filho Yeshua, do Mashiach, foi propagada e começou então a alcançar os gentios também, porque esse chamado do próprio Eterno, olha, eu separei vocês porque agora eu estabeleço um tempo aos gentios. E através de vocês, judeus, povo sacerdotal, mas que eu dei a capacidade de reconhecer Yeshua Mashiach,
vocês vão propagar essa verdade. E a gente vê um grande marco ali através da vida de Cornélio e aquele encontro que Cornélio tem ali com Pedro. Na verdade, os servos dele que vieram até Iafo, a cidade de Jafa, que nós vamos visitar, nós vamos até essa casa, aonde Pedro recebeu esse grande chamado do Eterno para ir até os Goim. Interessante que essa semana eu tenho assistido alguns vídeos e uma pessoa explicando, falou aqui nessa casa foi o lugar aonde o Eterno falou agora que todo alimento é limpo e pode se comer tudo. Eu falei, meu Deus, não foi nada disso. Ele perdeu a preciosidade da visão. Porque a beleza daquele lugar, que a minha esposa chorou muito ali, né, irmão? Aquele lugar para ela foi marcante. Gente, foi naquele lugar que o Eterno olhou para mim e para você, que não era povo, que estava distante, e falou, eu vou levar esse mesmo chamado, eu vou alcançar esse povo, e ali naquele lugar, naquela casa, uma casa fedorenta. Sabia disso? Shimão era curtidor. Já foi num lugar de curtir? Fede a carne podre. Assim estava eu e você. Sabia disso? Fedorentos, podres pelo pecado. O nosso ser fedia. Mas ali o Eterno vem e diz, eu vou tornar isso que é fedorento, algo cheiroso, perfumado, bom perfume de Yeshua, o Mashiach, vai repousar sobre esse povo, e eles serão limpos, purificados, transformados, e serão também um povo sacerdotal, uma nação também santa. E ali naquele lugar, aquela missão veio naquele lugar. Então, na verdade, o animal impuro era eu e era você. E naquele momento o Eterno estabelece essa mudança à nossa vida. A lei dos alimentos não tinha nada a ver com a visão. Ela continua até hoje. Não passará um iudo, nem um coto, nem um traço da palavra do Senhor. E ali nós vivemos aquele momento onde os discípulos começam a propagar a palavra. E a gente vai entrar num outro momento dessa história. Eu estou indo bem devagar, está vendo? Eu estou ali em 30. E a gente vai começar a ver uma primeira mudança que acontece. Porque começam a chegar gentios. Pessoas que não sabem caminhar, que não conhecem aquela vida que o judeu tinha. Que já nascia assim, já nascia na casa onde aquela era uma realidade. O Shabat era uma realidade. A tradição, o pão, era uma realidade. Eles cresceram naquilo. E agora chega um povo que desconhece totalmente essa realidade, precisa começar a aprender a andar. Como nós falamos hoje também no Café com Torá, precisa começar a aprender a andar. Como é que eu piso? Então eu preciso caminhar devagar, nas pequenas coisas. E daqui a pouco você vai conseguir se sustentar bem, caminhar em maior velocidade. Daqui a pouco você está pulando, daqui a pouco você está saltando, caminhando longas distâncias. E esse é o momento que a gente vai começar a ver a partir do nosso próximo encontro. A maior obra, a maior expressão de amor foi de Yeshua, o Mashiach. E quando ele cumpriu essa missão e essa expressão, ele cumpriu toda a Torá e os profetas, de forma que ninguém nunca na história cumpriu igual. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Yeshua, o Mashiach. Amém. Glória a Deus.